Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E a partir de hoje começa a ser paga pelo INSS a primeira parcela do 13º salário a aposentados, pensionistas e segurados. Aqui na cidade são cerca de 140 mil beneficiários. E hoje aqui na mesa de debates você vai acompanhar dicas sobre como esse dinheiro pode ser investido e aproveitado. Para isso recebemos o economista Guilherme Ventura. Obrigado pela sua participação aqui na mesa de debates. Como a antecipação desse 13º salário pode beneficiar esses beneficiários, os aposentados e os pensionistas? Primeiro, agradecer o convite, é uma honra estar de volta à mesa de debates. Bom, todo mundo está sabendo, nós estamos vivendo um momento difícil da economia brasileira, então um recurso a mais, uma renda a mais, ela é super bem-vinda, né? Naturalmente, num momento como esse, onde a gente vê os dados e os dados mostram assim, que a confiança do consumidor está ainda crescente, começando a crescer, mas a partir de níveis muito baixos, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma confiança do consumidor mais baixa, aparecendo essa renda e olhando para o outro lado, um nível de inadimplência e de dívidas dentro das famílias também bastante elevado, é natural que uma parte desses recursos então acabem sendo privilegiados para algum tipo de abatimento de dívidas antes de maiores compromissos da renda das famílias e dos aposentados. Isso é a partir de hoje? Hoje, dia 25, a partir de hoje começa a... Já começa um cronograma, né, de liberações. Para quem ganha um salário... o cronograma exato eu não sei. Até um salário mínimo de aposentadoria passa a receber parte do 13º hoje, a partir de hoje. É o que chama de oxigênio. Dá uma respiradinha. Tá certo? Então, agora, quem ganha mais de um salário mínimo, só a partir do dia 1º de setembro. Aqui mais informativo, tá, gente? A partir do dia 1º de setembro, se você ganha mais de um salário mínimo, só vai receber a parcela do 13º a partir do dia 1º. Quantas parcelas são divididas esse salário? Não, o cronograma exato eu não sei, mas ele começa, né, vai em parcelas. Exatamente, hoje é a data que se então, hoje é o dia do oxigênio. Na porta dos bancos, hoje já está... Guilherme, quando a gente falava aqui em justiça, a gente falava de um tom mais triste. Quando falava de economia, de um tom mais alegre. Hoje inverteu, né? A gente está feliz aqui que a justiça está rompendo paradigma. O doutor Godinho trouxe aqui a informação aqui nos blocos anteriores para a gente. E quando vai falar em economia, a gente fica pesaroso, fica triste. E cerca de 3 meses atrás, ainda se questionava sobre a liberação desse pagamento. Parece que o Estado mal sequer, no caso a União, tinha condições de estar fazendo esse pagamento. Você acredita que o fato de poderem fazer esse pagamento, houve uma mudança no cenário da União, que já está havendo aí alguns ventos favoráveis, ou a gente ainda está no fundo do poço e vai continuar no fundo do poço por mais tempo? Exatamente a ideia é essa do fundo do poço, né, mas já começando a sair do fundo do poço. Tinha uma preocupação muito grande no meados do primeiro semestre, né, se na verdade naquele fundo do poço tinha um alçapão embaixo, ou seja, a gente ia ficar preso numa situação muito ruim, né? Mas toda a perspectiva dali para cá é de que realmente o fundo do poço já teria passado aí, talvez no final desse primeiro semestre, e agora a gente começaria uma leve recuperação ao longo desse segundo semestre para os próximos anos, né? Se seguirmos, né, do jeito como a gente está vendo as reformas estão sendo propostas aí no país. Mas o que acontece, Erickson, é que com relação aos recursos, né, o que fizemos é colocar com mais transparência o tamanho do rombo. Então, basicamente, é o seguinte, olha, tem que pagar os aposentados, vai precisar de prover os recursos, e não à toa a gente está com a previsão então, de um rombo na casa de 179 bilhões de reais para esse ano de 2016. E a lei orçamentária está falando que tenta-se diminuir para 139 bilhões ainda de reais de déficit para o ano de 2017. Quer dizer, precisamos urgentemente da questão com relação às medidas do lado fiscal, para que isso aí, de alguma forma, a economia brasileira comece a ter mais credibilidade, né, mais orientação para conseguir se recuperar. Guilherme, só o 5º PIB na época da escolha do Rio como, né, sede das Olimpíadas. Isso aí não tem muito 2009, mais do que, né, esse período. Hoje, esse rombo que você acaba de revelar aí na faixa 179 bi, com 139 bi para 2017, ou seja, não estanca, né? Agora. Não estanca agora. E isso tudo a olhos vistos, aí ninguém percebeu isso, Guilherme, não havia o que fazer. A gente está falando que hoje está julgando a Dilma, mas a Dilma está sendo julgada por crime de responsabilidade. E quer dizer, a gente tem um cenário isso no Estado, a Prefeitura tem o seu cenário também. Como é que a gente não percebeu isso, Guilherme?
Na verdade, assim, tinha muita gente que tinha percebido, né? Teve um grande debate ao longo da eleição de 2014, né? Onde que essas coisas acabaram aparecendo, né? As pessoas que estão assistindo devem lembrar que tinha um debate, por exemplo, na época seguinte, que era o 7-1 que a gente tomou da Alemanha, da perda na Copa, né? E se falava, então é 7 de inflação com 1 de crescimento. Na verdade, o crescimento no final do isso foi meia do ano de 2014. Ao final do ano, nós vimos que o crescimento foi 0 em 2014. Significa o seguinte, já começamos a cair ao longo do segundo semestre de 2014, quando era um debate que se falava que tinha muita coisa que estava indo errado, precisava de se consertar na economia brasileira. Não à toa, realmente assim, o processo que está chegando ao final agora nesses próximos dias, né, tem muito a ver com isso, quer dizer, que realmente deixou-se uma política econômica fazer estragos durante muito tempo e se tentando fazer alguma coisa de passar para a opinião pública que estava tudo sob controle, que na verdade não estava, e depois nós viemos como sociedade e economia como um todo sofrer grandes danos aí ao longo do ano de 2015 e nesse ano de 2016, que nós não podemos desmistificar, porque é o seguinte, é a maior crise já acontecida na economia brasileira em todos os tempos. Não dá para comparar com nenhum período anterior. O tombo foi muito grande, né? Então vai deixar a economia bastante machucada, vai deixar as empresas machucadas, as famílias machucadas, para um início de recuperação que não vai ser uma recuperação rápida, vai ser uma recuperação lenta, né? Agora vamos falar do 13º. Aí vem esse oxigênio. Aí o aposentado vai lá e recebe isso. O que fazer com esse dinheiro agora? Qual que é a melhor saída? Puxa, eu estou acostumado com aquela aposentadoria, tá? Durante 6 meses, de repente, cai um extra. Vamos fazer o que com esse dinheiro? Qual que é o seu conselho? Assim, as pesquisas fazer mostram. Uma festa? As pesquisas mostram, né, que a primeira intenção é realmente diminuir o nível de endividamento, né, e principalmente das dívidas mais caras. Bem lembrado. Né? Endividamento, a palavra-chave. Vai pagar dívida. Uma parte principal deve seguir para esse destino, né? E depois, quer dizer, a preocupação com relação também a ter uma poupança de emergência, né? Quer dizer, depois de sair das dívidas, ter algum volume de recursos que faça com que, se tiver algum imprevisto qualquer na família, algum imprevisto qualquer na sua renda, né? Ele não necessariamente tem que cair em fontes muito caras de financiamento. Então, ele ter algum nível de alguma poupança de emergência. Então chama fundo de reserva. Fundo de reserva, exatamente. Mas aquele cidadão que fez o empréstimo consignado, que está lá, né, preocupado em pagar esse empréstimo consignado, que fala 30%, mas chega aí até 40%, 50%. Ele já vai ter nessa parcela também o desconto do empréstimo consignado? A parcela do 13º, ela prevê esse desconto? Normalmente, aí tem que ver como é que é o contrato com crédito consignado, né? Não sei se todos eles preveem essa questão. Agora, o que acontece é o seguinte, esse do crédito consignado, normalmente são os juros mais baratos que tem na economia brasileira, né? Justamente por causa de ser menos risco, porque está vinculado ao recebimento na folha de pagamento. Quando a gente fala assim, então, elencar as dívidas, talvez essa não seja a dívida principal para tentar renegociar um consignado, mas eventualmente outras dívidas, como cheque especial rotativo do cartão de crédito, dívidas com financeiras, essas são dívidas mais onerosas que deveriam estar sendo priorizadas na hora de alguma quitação. Uhum. Agora, nós falamos bastante aqui sobre crise, né? Nesses tempos de crise, o planejamento financeiro ele se torna mais importante ainda, né? Queria que você explicasse também como que, para quem está nos assistindo, né, algumas dicas para fazer esse planejamento financeiro, principalmente direcionado aos aposentados e os pensionistas. O planejamento financeiro, né, elencar numa forma de uma planilha, né, todos os gastos, né, e envolver a família. Muitas vezes você tem uma questão de que tem preocupação de um dos membros da família, o outro não está envolvido naquela questão do planejamento, do controle dos gastos. Então é importante envolver todo mundo nisso, né, na preocupação com relação a manter dentro das receitas, né, os gastos dentro das receitas que a família tem e permitir que vá havendo essa poupança sendo criada para atingir os objetivos que a família se propõe. Mas só destacando que a nossa cultura é consumista, né, Guilherme? A gente foi acostumada a consumir, né? Você não tem ali como primórdio na sua vida de deixar de trocar um carro todo ano ou uma roupa nova no inverno, outra roupa nova no verão. Isso, infelizmente, vem da cultura. Você acha que a educação financeira ela ajudaria nesse cenário? Com certeza, né? Agora, essa questão cultural, hoje tem estudos que falam que, na verdade, é um sistema de incentivos, né? A poupança é baixa no Brasil porque, no final das contas, a gente tem uma rede de proteção social bastante significativa, ligada, por exemplo, ao SUS funcionando, eventualmente a questão como a Previdência hoje está organizada, né? Então, quer dizer, de alguma forma, a gente vai passar por um debate muito grande
da sociedade para frente, aí, porque a partir do momento que tiver que fazer uma reforma na Previdência, todo mundo ficar consciente que precisa de poupar mais para o futuro, para a aposentadoria, isso tende a mudar. O sistema de incentivos funciona muito também. Nossa conversa com o Guilherme vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o economista Guilherme Ventura sobre o 13º para aposentados e pensionistas. Agora, Guilherme, nós comentamos bastante, né? Acho que não tem nem como fugir do assunto da crise, né? Nós falamos bastante no último bloco, e poupar esse dinheiro, né? No caso do 13º, se torna um desafio maior ainda, né? Como que pode ser feito isso, se é que pode ser feito isso? Não, sempre pode ser feito, né? Quer dizer, a gente vê assim, o hábito de poupar, né? Ele no final das contas ele não depende tanto do tamanho da renda, né? Realmente é uma questão de disciplina, né? Você tem pessoas com renda muito alta, às vezes não conseguem poupar, e tem pessoas com renda baixa que conseguem poupar uma proporção até importante com relação à renda delas. É claro que o valor monetário é pequeno, porque a renda dela é pequena, mas a hora que vai ver a proporção da renda é até significativo, né? Mas então está associado realmente a essa questão da disciplina e a questão com relação a essa visão do futuro para atingir os objetivos, né? Quer dizer, essa poupança não do produto financeiro, só a caderneta de poupança que a gente está falando, mas de uma maneira geral, essas reservas, né, elas servem para que a pessoa tenha aquela ideia de conseguir alcançar os objetivos. Se for uma aposentadoria mais tranquila, se for a questão de conquistar um patrimônio, que aquilo ali seja o veículo para conseguir atingir de forma sustentável aquilo. O Guilherme, existe uma máxima, é o seguinte: a pessoa aposenta com 10 salários mínimos, para decorrido de algum tempo, fala, puxa, o que eu ganho hoje 3 salários, eu recolhi a minha vida toda, o máximo, 10 salários, e hoje eu ganho 3. Isso é verdadeiro? O que acontece? Que matemática é essa que ninguém entende? Se você paga, recolhe sobre 10 salários, e depois de 6, 7 anos, ele vai lá, tira o extrato dele, chegou a dar 3 salários mínimos. Isso existe, é uma fórmula, é uma mágica? O que é isso? Não, quer dizer, a primeira coisa é a seguinte: quando a gente vai comparar qualquer valor monetário com o salário mínimo, a gente vê que todo mundo perdeu o salário mínimo. De uma maneira geral, não é só o aposentado. As rendas das pessoas, de uma maneira geral, ao comparar com o salário mínimo de 10 anos atrás, 15 anos atrás, todo mundo vê que perdeu capacidade aquisitiva quando comparado ao salário mínimo. Basicamente, o que aconteceu é que o salário mínimo é que andou muito, a renda teve um crescimento real muito grande ao longo desse tempo, entendeu? Sim. Então, na verdade, o salário mínimo cresceu, então quando você compara qualquer variável monetária com o salário mínimo, você vê que ela ficou menor. Para a gente saber exatamente as perdas que tem, a gente tem que pegar, na verdade, alguma coisa do poder aquisitivo constante, que a gente fala. Pega uma renda lá de trás, atualiza ela pelo IPCA ou pelo INPC até o momento de hoje, para verificar. Se o aposentado, ele na verdade vem tendo ao longo do tempo sempre a inflação do período, e na verdade ele perdeu em relação ao salário mínimo, porque o salário mínimo andou muito mais que isso, mas não teria perdido a renda real dele, porque ele condição de aquisição. Exatamente. Agora, eu adquiro hoje a mesma coisa com 3 salários, o que eu adquiriria com 10 há 8 anos atrás. Eventualmente, sim. Agora, depende muito do perfil do consumo, né? Dependendo se por exemplo, uma família que, na verdade, ela tem um problema sério, por exemplo, gastos com saúde vem andando muito acima da inflação. Se você gasta mais com saúde, você acaba sentindo assim, poxa, estou perdendo poder aquisitivo. Mas é porque, no final das contas, existe um determinado item no orçamento que está andando muito acima da inflação, ele está pesando naquela renda. Então isso em relação a essa questão poupança e saúde, o que acontece de fato? O brasileiro, por ter um sistema único de saúde confiável, vamos dizer, não vou dizer 100%, mas confiável, ele sabe que ele, em caso de estar doente, ele vai poder ir a um hospital público e vai ser atendido, bem ou mal, mas vai ser atendido, ele acaba poupando pouco, né? No intervalo você falava aí sobre os índices que nós temos aí no Brasil e em outros países desenvolvidos. Então, na realidade, o país ele tem essa cultura de poupar pouco, por acreditar ainda que de uma maneira cética, mas acreditar que aquele doente ele vai para o sistema único e vai ser atendido. É por isso que o brasileiro poupa tão pouco. E outras coisas mais também. Existem alguns estudos que falam que essa forma como existe essa rede de proteção social no Brasil, e a gente estava conversando no intervalo, quer dizer, quando comparado, por exemplo, na China, né, que é um país que vem crescendo bastante, por que ela cresce muito? Porque ela investe muito. Por que ela investe muito? Porque tem uma poupança alta.
Aí você vai identificar essas comparações. Lá na China não existe essa rede de proteção social. Quer dizer, essa questão com relação à preocupação com a saúde, a preocupação com a aposentadoria, é uma preocupação privada de montar os fundos para isso, entendeu? Então isso aí faz uma poupança do país maior. Aqui no Brasil a gente tem esse contrato social que, na verdade, alguns analistas falam que vem principalmente depois da Constituição de 88, que a gente fez esse estado de proteção social. Isso, de alguma forma, fez com que a gente, então, como sociedade de uma maneira geral, a gente se convencesse pelo sistema de incentivos que podemos poupar pouco. Fazendo só um adendo, que eu acho que é importante a menção também, que no Brasil, o brasileiro em si, ele não tem uma cultura financeira, ele não tem uma educação financeira. Então, a grande maioria dos brasileiros desconhecem outras formas de investimento, outras formas de poupança. Acaba que a gente tem a poupança, que o rendimento dela é diminuto, ainda mais se você comparar com a inflação. Então, no final, um dinheiro poupado na poupança, ele perde o poder de compra. Então, a gente fala que a inflação corrói esse dinheiro. E o brasileiro ele fica alheio e sem ter conhecimento de outras formas de investimento. Você tem um tesouro direto, que é até do próprio governo federal, que é um investimento rentável e bastante seguro, tal qual a poupança. Você tem CDB, você tem um mercado de ações. Então, são, na verdade, um universo de investimento e um universo de outras formas de poupar que, infelizmente, o brasileiro não tem acesso e, às vezes, não tem nem conhecimento acerca da existência. Guilherme, como mudar isso? Como fazer com que o brasileiro crie essa cultura financeira? Bom, assim, o fato acaba com a pensão, acaba com a aposentadoria, acaba com o SUS? Não, começa, assim, e nós vamos passar por esse debate, né? Então, por exemplo, vai começar a ter um debate grande com relação à Previdência para os próximos meses, né? A questão com relação ao teto de gastos vai fazer a gente olhar também com relação ao gasto com saúde, com educação. Assim, como fazer, assim, os economistas brincam, como é que vai fazer o Estado caber dentro do PIB? Porque nós chegamos nessa confusão toda porque o Estado não estava cabendo dentro do PIB. Se passar a lei do teto dos gastos, o Estado vai ter que caber dentro do PIB. A gente vai começar, então, a ter que discutir todos os gastos, se vai mais para a saúde, para onde que vai cortar, vai mais para a educação, para onde vai cortar. A gente vai ter realmente a realidade orçamentária, coisa que a gente nunca teve no Brasil, se essas medidas forem passadas, né? Então, a gente vai precisar de amadurecer essas questões de educação financeira. Hoje já tem programas assim, de educação financeira levando para o ensino médio, preocupação com isso, né? Dentro das universidades, a questão de colocar matemática financeira em vários cursos. Então, é um amadurecimento da sociedade também com relação a essa questão. Mas, de uma maneira geral, quer dizer, essa preocupação assim, com relação ao futuro e que a poupança, né, a capacidade de poupar é um veículo para você atingir os objetivos no futuro, então isso aí vai amadurecendo na sociedade a partir do momento que essas discussões vão aparecendo. Só lembrando que quem faz a gestão desses recursos é a União e quem está mais endividado hoje é a União, ou seja, a gente está botando num cofre onde quem tem a chave do cofre está com dívida, né, até os cabelos. Agora, a minha pergunta vai no sentido de que, se você tem um Estado altamente endividado, se você tem uma categoria empresarial hoje, né, muitas delas fechando as suas portas, né, a Previdência, que eles falam que tem um rombo, mas que dados estatísticos mostram que a Previdência ela é inclusive superavitária. E em alguns cenários aí de estudos, eles falam que estudiosos, né, que fizeram esse estudo e apresentaram recentemente em relação à Previdência, diz que há um problema de gestão. Como é que você vê essa questão nesse cenário, principalmente eleitoral, mas aonde que essa questão ela não tem como ser corrigida pelo prefeito ou pelo vereador, no caso? Não, normalmente, assim, as análises que falam que o problema da Previdência é de gestão, o problema da Previdência é que tem muito desvio de dinheiro da Previdência para outros fins. Na verdade, assim, na maioria das vezes, ela não se sustenta na hora que você vai ver a evidência empírica mesmo, dos dados mesmo. A verdade é que a trajetória da Previdência, do jeito como está no Brasil, ela é explosiva mesmo, entendeu? Então, assim, as maiores autoridades no assunto, né, existem livros publicados, papers publicados, vários congressos sobre essa questão. O cenário é realmente um cenário apavorante. Nós, como sociedade, realmente deveríamos, assim, agora é o momento de parar para discutir, para que a gente não tenha aquelas circunstâncias como aconteceu na Grécia. As pessoas têm o direito à aposentadoria, só que chega lá na maquininha do cara, não vai sair o dinheiro, porque vai chegar um determinado momento, não vai ter o dinheiro. Do jeito como está indo, a coisa vai tomando tanta proporção dentro do orçamento público. É por causa da inversão da pirâmide isso? Exatamente, um conjunto de questões, assim,
temos um desafio muito grande, que é o país tem que enriquecer antes de envelhecer. Ele não pode deixar envelhecer o país e não tem uma questão de bancar a sua aposentadoria. Então tem vários indicadores da aposentadoria brasileira que falam que é o seguinte, está muito fora da curva. Nós somos um país jovem pagando muita aposentadoria, as pessoas aposentando cedo em média no país. Então, quer dizer, na hora que você faz a comparação internacional, você vê que o Brasil está muito fora dos outros. Então, quer dizer, quem será que no final das contas precisa de ajustar? São os outros para voltar para o Brasil ou o Brasil ir na realidade que é uma realidade sustentável? Né? Então, nós vamos precisar de passar por esse debate aí. Guilherme. Que não envolve o município, infelizmente. Né? Exatamente. Gostaria de agradecer sua presença aqui na mesa de debates. Aproveitar para agradecer também a presença do Dr. Igor, que esteve aqui conosco. Obrigado. Agradecendo também nossos debatedores, professor Erickson, professor Steca. Muito obrigado também pela sua companhia. Mesa de debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa de hoje às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou qualquer momento, através do YouTube, pelo canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.